oração é importante, a necessidade da oração, que Jesus tinha o costume, quando falo costume é prática, a prática da oração, mas só escuta, há anos escuta, mas até hoje não tem uma vida de oração. Sabe quando vai aparecer essa diferença entre quem escuta e quem pratica? No momento que vier os problemas. Você vai ver a diferença entre aquele que realmente tem colocado a oração em prática, entre aquele que só tem o quê? Ouvido. Essa é a diferença. Do chão para cima, os dois edificaram casa. Jesus mostra, olha, o que só escutou também edificou uma casa, igual o que escutou e colocou em prática, mas o que colocou em prática tinha um alicerce. Diga glória a Deus. É aí que está. É onde vai aparecer a diferença entre aquele que escuta a respeito de obediência, mas só escuta, mas nunca coloca em prática, não obedece. Na hora do vamos ver mesmo, não obedece. Na hora da prática não obedece, escuta, mas na hora da prática, cadê? Falta o alicerce, falta a prática. E aí o que eu quero dizer para você, meu irmão, o que vai mudar tudo é a prática. Por quê? Deixa eu mostrar aqui algo para você. Vamos lá para Romanos capítulo 2, verso 13. Tudo isso aqui eu falei no domingo, né? Mas vamos continuar a partir de agora aqui. Romanos 2, 13. Presta atenção no que diz aqui. Romanos capítulo 2, versículo 13. Marca aí, porque aí já é matéria nova. A respeito do mesmo assunto, mas é coisa nova. Eu vou ler em duas traduções, eu vou ler a Bíblia corrigida, depois nós vamos ler a Bíblia viva. Corrigida. ARC, isso. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de quem? De Deus. Vamos lá? Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Por que é necessário falar isso, pastor? Porque tinha gente, como hoje ainda tem, que achava que estar na igreja ouvindo a palavra já era suficiente, era a mesma coisa, já seria justificado só de estar ali fazendo o quê? Ouvindo. E o escritor aos Romanos tem que mostrar isso, tem que dizer, olha, não é assim. Não é quem está vindo na igreja ouvindo a palavra que está sendo justo diante de Deus. Ah, porque eu vou na igreja, já tem 30 anos que eu vou na igreja e escuto a palavra. Ah, porque eu sou pastor, já tem não sei quantos anos, eu prego a palavra. Eu posso pregar, eu posso cantar a palavra, eu posso ouvir a palavra. Mas isso não me torna justo diante de Deus. Qual é a única coisa que me torna justo diante de Deus? Vamos lá? Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Irmão, é isso. Na hora que vem um problema, Deus tem que encontrar o alicerce. Que alicerce que é esse? Fala comigo, a prática. O que torna a gente justo é a prática. Não adianta, eu posso ouvir muito a respeito de fidelidade, mas o que vai realmente me abençoar é se eu começar a praticar essa fidelidade. O que vai começar realmente a mudar a minha vida é se eu começar a colocar em prática. Eu posso ouvir muito a respeito do perdão, mas o que vai mudar a minha vida é se eu pegar isso que eu estou ouvindo sobre o perdão, começar a colocar em prática. E aí que está, eu falava quarta-feira, por onde eu tenho que começar a prática, pastor? Daquela área onde é mais difícil para você, naquela hora onde está sendo mais difícil na sua vida. Começa dali, porque meu irmão, não adianta, está ali, ó. Você pode ouvir a lei, mas os que ouvem a lei, a palavra, né, não são justos diante de Deus só porque estão ouvindo. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Muda para mim, para a Bíblia viva, que aí o negócio fica mais tremendo ainda. Olha como diz a Bíblia viva, NBV. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos. Mas eu acho que ainda não é essa tradução não. Eu peguei a Bíblia viva, eu peguei a nova Bíblia viva, né? Acho que essa Bíblia viva aqui é mais antiga, eu não sei se vai ter aí a Bíblia viva, só viva, tem aí? Ou não? Se não tiver, coloca a nova versão transformadora. Falava um pouquinho diferente. NVT, acho que é. Deixa eu ver se é essa. Ah, tá. Não, também não é essa. King James, coloca King James. Mas acho que não vai ter ali. A versão da Bíblia Viva que falava mais ou menos assim, ó, deixa eu ler para você aqui. Que fala que
Não são os que ouvem a lei que são justificados, não são os que sabem a lei que são justificados, a não ser que coloquem em prática aquilo que sabem. Fala desse jeito, se eu não me engano, acho que é a Bíblia Viva. Deixa eu ver se é esse. Mais ou menos. Mas a tradução que eu tinha lá, falava assim, não são os que sabem o que precisa fazer que são justificados diante de Deus, a não ser que peguem o que sabem e coloquem em prática. E é o que está acontecendo hoje. Tem muita gente se justificando pelo que sabe. Não, mas eu conheço a palavra. Você já ouviu gente assim? Você vai até pregar para a pessoa fala, não, mas já conheço isso aí, faz 30 anos que eu estou na igreja. Mas eu sei isso aí. Tá, mas saber não muda nada. Não é o que sabe, não é o que ouve a lei que se torna justificado diante de Deus, mas aquele que pega o que está ouvindo e coloca em prática, esse Deus torna justo, esse Deus justifica. Por isso que eu falei, é melhor saber um pouquinho, mas já está colocando em prática um pouquinho que sabe, do que saber muito, mas não praticar nada. Começa, meu irmão, começa. Quanto tempo você tem ouvido a respeito da fidelidade? Dízimo e oferta. Pastor, eu ouço há muito tempo. Não, eu sei como é que é. Então começa a ser fiel a partir de hoje. Quanto tempo você tem ouvido a respeito da oração, do jejum? Começa a praticar. Não sei, não consigo jejuar, pastor, 3, 4 horas. Então jejua 1 hora. Acho que 1 hora não dá nem tempo de sentir fome, mas já começa, já está pondo em prática. Eu não consigo orar 1 hora, então começa a orar 5 minutos. Você já está colocando em prática, e aí que a coisa começa a mudar. Diga glória a Deus. É a prática. Como eu disse, do alicerce para cima toda a casa parece igual. Mas meu irmão, quando vêm os problemas, quando vem a chuva, quando desce o rio, quando sopra o vento, é aí que vai aparecer qual é a casa que tem alicerce e qual é a casa que não tem. Eu posso pregar para você aqui, eu posso falar para você da palavra, só que você só vê a minha casa do chão para cima. Você não vai saber se eu pratico mesmo o que eu estou pregando. Você não vai saber se eu pratico mesmo o que eu prego a você. É isso que eu falo. Eu não prego aqui a minha vida, mas eu luto para praticar o que eu prego para você. Porque na minha vida ainda falta bastante coisa, mas eu luto, para pôr em prática o que eu prego para você. Quando é que você vai poder ver? Quando é que você vai ver na minha vida e quando é que eu vou ver na sua? Se realmente você pratica o que você ouve ou se você só ouve. O dia que vier o quê? As lutas, os problemas. Aí que nós vamos ver. Aí você vai ver se eu sou o pastor que só prego para você ou se eu também tenho colocado em prática. Porque muita casa aí, você só enxerga do chão para cima. Porque conhece, ouve, sabe, mas do chão para baixo não tem nada. É aí que você vai conhecer aquele irmão que está tanto tempo na igreja, aquela irmã que está tanto tempo na igreja, do chão para cima a casa está linda, mas a hora que vem um problema, você descobre que só ouve, mas não praticava nada, não colocava nada em prática, só escutava, só ouvia, mas não tinha nada de prática. Isso é perigoso, irmão, misericórdia. Não seja essa casa sem alicerce, não seja essa casa sobre a areia, que quando vem os problemas, se descobre que era um ouvinte, mas não era o quê? Praticante. Vamos continuar? Vamos lá rapidinho para 1 de João capítulo 3, versículo 7. 1 de João 3, 7. Quem está entendendo até aqui, diga amém. 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 1 de João 3, 7. Diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Olha o engano aí de novo. Por quê, pastor? Porque como eu falei, é fácil de enganar, não é? Não parece que é igual. Todo mundo que está na igreja, que está ouvindo, não parece igual. Não dá para ver aqui, estou me incluindo, tá? Não dá para ver aqui, quem pratica ou quem não pratica. Lembra que eu falei, a casa do chão para cima parece tudo igual. Só que, meu irmão, não se deixe enganar, não.
Não ache você que não está praticando, se eu não estiver praticando, não se deixe se enganar. Ali diz assim, né, filhinho, ninguém vos engane, nem você mesmo, eu digo, nem você mesmo se engane. Porque às vezes a pessoa, ela começa a enganar ela mesma, como se o fato de ouvir já fosse o suficiente. Ela está ali, já tem uma casa edificada, como diz Mateus 7,24, né? Do chão para cima, mas ela sabe que a sua casa, do chão para baixo, é só o quê? É só areia. O que ela ouve, mas não pratica, não tem realmente aquela vida com Deus. Ninguém vos engane, nem você mesmo. Nem você mesmo, irmão. É bobagem. Se enganar, ou querer enganar os outros, ou querer enganar o pastor. Quantas vezes eu já vi, né? Eu lembro uma vez na cidade onde eu estava lá, eu estava pregando, a semana toda pregando a respeito da bebida, né? E mostrando na Bíblia. Tem gente que até hoje tenta se justificar para poder beber, e a Bíblia é clara. E se você não quiser nem pegar a Bíblia, eu lembro que eu fiz um estudo profundo a respeito disso, sobre o vício da bebida. Eu não lembro por quê, eu fiz uma coisa profunda lá, e eu bati pesado a respeito do vício da bebida naquele tempo. E eu mostrei, a Bíblia fala para quem são os ais, os olhos vermelhos, aquele que se demora no vinho e tal, não lembro porquê, mas foi uma direção de Deus. E eu lembro que passou alguns dias, eu fui no mercado, aí chegou lá e encontrei o irmão. Quando eu vi o irmão de longe assim, e estava com o carrinho, irmão, eu olhei o carrinho, irmão, para não falar que, não sei se tinha outra coisa, mas o carrinho estava cheio, mas só de bebida alcoólica, cheinho. Aí escuta só, eu não reparo, primeiro que é besteira você querer esconder do pastor, porque quem já está vendo? É Deus, não é? Bobagem. Aí eu vi, chamei, falei, ô irmão, paz, tudo bem? Ele entrou na frente no carrinho assim, ô pastor, pastor, tudo bom, tudo jóia? Eu falei, tudo na paz, graças a Deus, mas fingi que nem vi. Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. Então, tudo bem, graças a Deus e tal. E o tempo, né, tá calor, tá isso, tá aquilo. Falei, então tá bom, irmão, tô indo. Ele ficou na frente do carrinho até eu virar as costas e ir embora. Falei, para que isso? Ninguém vos engana. Está enganando quem? Está enganando a Deus? Não está enganando a si? Mesmo porque está ouvindo uma coisa, concordando, né, balança a cabeça, tudo. Mas sai dali e não põe nada em prática. É uma casa sobre areia. A hora que vier a luta mesmo, vai aparecer, irmão. A hora que descer a chuva, a hora que correr o rio, a hora que soprar o vento mesmo, não fica de pé. E foi o que aconteceu. Não vem ao caso, mas foi o que aconteceu. Infelizmente, porque a pessoa está ali enganando a quem? A si mesmo. Aquilo destruiu a vida dele. Aquilo destruiu ele. E destrói, irmão. Mas a pessoa está ouvindo, ela prefere se enganar do que pôr em prática. Irmão, ninguém é perfeito. Às vezes é difícil começar a acertar de primeira, mas a palavra praticar já é isso. O que é praticar? É o quê? Fala assim, treinar. Exato. Lembra que eu falei quarta-feira, a prática leva o quê? A perfeição, a mudança. Puxa vida, tem que começar a querer, começar a mudar. Mas não se enganar e ficar querendo enganar os outros. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é o quê? É justo, assim como ele é justo. Não tem dessa, irmão. Eu posso pregar, eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso conhecer. Mas quem é justo? É aquele que pratica. Eu sempre falei uma coisa, não tem esse negócio, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como que é a frase? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu... Não funciona isso aí, irmão. Não funciona. De verdade. Na verdade, o que manda é a prática. Você pode falar para o seu filho assim, faz o que o pai está falando, mas não faz o que o pai está fazendo. Mas o que ele vai observar é a sua prática. Você pode falar para a sua filha, faz o que a mãe está falando, mas não faz o que a mãe está fazendo. Mas o que ele vai observar? É a nossa prática. Eu estava dizendo que às vezes até o que falta para muita gente da nossa família ser alcançado por Jesus, não é todo o caso, tá? Mas cada um tem que se examinar. Às vezes o que falta para muitos da nossa casa serem alcançados por Jesus, é ver o quê? É ver o quê? A prática. É ver a prática.
Porque às vezes o filho vê a mãe pregando, mas não vê a mãe o quê? Praticando. Vê o pai pregando, mas não vê o pai o quê? Isso é sério, irmão, isso é profundo. Se a gente for meditar, isso aqui é muito profundo. Pastor, meu pai não vem para a igreja. Porque às vezes vê você que é filho falando, mas não vê você que é filho o quê? Praticando. Na igreja você é uma coisa, mas em casa você é o quê? Outra. Tem que colocar em prática. Meu filho me vê falando sobre oração, mas será que ele me vê orando? Minha filha me vê falando sobre a necessidade de orar, mas não que eu tenho que ficar mostrando, mas quando eu pratico é automático, né? Eu não tenho como esconder. Se eu sou uma pessoa que pratica aquilo, vai chegar uma hora que o meu filho, a tua filha, ele vai te ver orando, vai ou não vai? E eu vou te falar, o que vai mais firmar ele, não é o que você fala, é o que você pratica. Você parece que não está gostando dessa palavra. Quem está gostando aí, fala amém. A gente precisa, porque é a verdade, sim ou não? Irmão, é o que vai mudar, é o que vai trazer talvez aquele que ainda não veio. Porque eu não posso, eu estou falando aqui de mim, como eu sempre uso a minha vida de exemplo, para não falar de ninguém. Mas quantos pastores que talvez a família acaba se perdendo, porque a filha vê ele pregando, vê ela pregando, mas não vê ele o quê? Praticando. A gente é falho, somos ser humanos, sim ou não? Mas pelo menos a prática, o treino tem que ter. Posso não conseguir, mas a minha família tem que ver eu lutando, tem que ver eu buscando, tem que ver eu treinando, tem que ver eu lutando, todo dia orando, lutando para jejuar, lutando para orar, lutando para obedecer. Às vezes vou falhar, mas ninguém pode falar que você não está o quê? Lutando, praticando. Agora, tem gente que está cheia de discurso, tem gente que está cheia de falar, filho, filha, que você tem que fazer isso, filha, vai para a igreja, filho, vai buscar Deus. E tem pai e mãe que o filho vai virar e vai falar assim, mas nem você vai. Sim ou não? Mas nem você faz. Como é que você quer cobrar de mim? Mas nem você busca. Irmão, agora eu digo uma coisa para você. Pastor, eu posso dizer que eu não sou perfeito, mas a minha família vê a minha prática, vê as minhas renúncias, que eu deixo para buscar, para orar. De madrugada eu estou lá orando, de dia eu estou lá buscando, às vezes faz lá comida, diz não, estou no jejum. Fica em paz, você está ali edificando uma casa sobre o quê? Sobre a rocha. Fica tranquilo, que o alicerce que não dá para ver agora, um dia Deus vai mostrar. Vai chegar uma hora que vai correr os rios, vai descer a chuva e vai soprar o quê? O vento. Vai acontecer. E o teu filho vai ver que você tem alicerce. Teu marido, tua esposa vai ver que você tem o quê? Alicerce. Diga glória a Deus. Irmão, se preocupa com a prática. Eu falei uma coisa que não fique assustado não, deixa eu terminar de falar para você. O diabo está feliz com muita gente que está ouvindo a palavra. Nossa, pastor, como é que é? O diabo está feliz com pessoas que estão ouvindo a palavra? Sim, porque o diabo está vendo ela só ouvir, mas ela nunca coloca em prática e está feliz. Continue assim, continue, você vai, ouve, mas é uma casa edificada sobre areia. Ele não está preocupado com quem ouve a palavra, desde que você tome a decisão e começar a fazer o quê? Praticar. Vou fazer igual nós falamos aqui quarta-feira. Não vou ser ouvinte esquecido, não. Vou marcar, vou anotar. Porque quando eu tenho intenção de fazer, o mínimo que eu faço já é tentar não esquecer. Pastor, mas minha mente é fraca. É nada, tem coisa que é espiritual, você sabia? Tem coisa que é espiritual. Falei das minhas experiências aqui. Eu lembrar de tudo, irmão, mas a palavra era uma luta. Às vezes chegava e graças a Deus sempre tive pais que me cobraram. E aí, o que o pastor pregou hoje? O que você entendeu? Aí ficava. Pregou que Deus é bom. Não lembrava de nada. Mas lembrava de um monte de coisa que não precisava. Mas a palavra eu não conseguia lembrar. Você quer ver outra coisa que acontecia? Começava a pregação, começava a palavra. Não estou dizendo que é todo o caso, tá, gente? Tem gente que é cansaço mesmo. Tem gente que às vezes a pessoa vai dormir tarde, acorda cedo, aquela correria. A hora que senta um pouquinho assim, vem aquele cansaço, tem que lutar contra. Mas não era o meu caso não. Às vezes eu estava descansado, estava numa boa. Começava o pastor pregar, irmão, vinha um sono, mas lá dos quintos do inferno.
que eu não conseguia me controlar. Já aconteceu com você isso? Não era um sono, mas era um sono que eu falava, não é possível, de onde que vem esse sono? De vez em quando eu vejo uns aí, pegando uns tucunaré. Acontece, não acontece? Às vezes é cansaço, mas tem que ver, às vezes é espiritual. Estou falando do meu caso, tá? O meu caso, eu não era cansaço, porque tinha dormido bem à noite, estava tudo certo. Tanto que não era cansaço, que enquanto o pastor estava pregando, era aquele sono do inferno. Estou falando para você, não terminava o pastor de pregar, amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Aí para a hora da oferta, sumia o sono, desaparecia. Ou seja, era sono? Não, não era, porque se era sono tinha que continuar, sim ou não? Mas terminava a pregação, era amém, o sono ia embora. O que era aquilo? Era demônio para eu não ouvir o quê? A palavra, para eu não guardar a palavra e muito menos para eu pôr em prática. Começa a repreender, começa a amarrar, fala, não, eu não estou cansado, eu não estou, não, estava tudo bem, termina a palavra, o sono vai embora, o demônio é você, a partir de hoje acabou, não vou aceitar mais não. Diga glória a Deus. Começa a ver, começa a observar, ah pastor, mas eu tenho a mente muito esquecida, tal. Traz caneta, papel, anota, começa a dizer, Deus, eu não vou esquecer, eu tenho que começar a pôr em prática. Vai começar a mudar. O dia que a pessoa chegar a contar uma piadinha sem graça para você, você fala, ó, não quero ouvir isso não. Eu ouvi a palavra, eu vou começar a pôr em prática, vou começar a cortar. O dia que alguém chegar a te oferecer uma coisa, você sabe que é errado, você vai ouvir aquilo, você vai lembrar, você vai pôr em prática, não. O dia que você for tentado a falar o que você fez, que na verdade você não fez, ou falar o que você não fez, quando na verdade você fez, você vai lembrar do quê? Da palavra, vai pôr em prática. Você vai ficar chateado comigo, mas a verdade é essa, eu fiz. Está entendendo sim ou não? É isso que começa a mudar, meu irmão. É isso que começa a trazer diferença. É isso que começa a criar alicerce na nossa vida espiritual, ao ponto do diabo não conseguir derrubar a nossa casa. Porque se eu for aquele que só ouve, se eu for aquele que só prega, se eu for aquele que só fala, mas que não pratica, o dia que vier, meu irmão, a chuva que descer os rios, que soprar o vento, meu irmão, aí a verdade vai aparecer. Que era uma casa sem o quê? Alicerce. Que era uma casa do chão para cima muito bonita, mas que do chão para baixo, onde ninguém estava vendo, não tinha prática nenhuma daquilo que se ouvia, não tinha prática nenhuma daquilo que se pregava, não tinha prática nenhuma daquilo que se falava. Quem está entendendo, diga amém. Isso é para todos nós. Se examina hoje e fala, Deus, como é que está a minha prática? Como é que está o meu alicerce? Porque o que firma alguém, irmão, o que firma uma casa, o que firma um ministério, uma família, o que firma uma empresa, o que firma um ministério, é o que? É a prática. Se não tiver prática, uma hora a casa cai. E cai. E quando é que cai? Quando começa a vir a tempestade, quando começa a descer a chuva, correr os rios, quando começa a soprar o vento, a casa cai. Não deixa a sua casa cair não. Fala, Deus, me ajuda a começar a pôr em prática. Amém? Eu vou encerrar rapidinho aqui. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55, verso 10. Não vou prolongar essa palavra não. Isaías 55, 10. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Coisa séria isso aqui, né? Isaías 55, 10. A pessoa que não pratica a palavra, ela está se enchendo de uma falsa esperança. Ah, mas eu vou na igreja. Quantas vezes eu já vi gente até brava com Deus por causa disso? Porque confunde, acha que o fato de estar na igreja ouvindo a palavra já é o suficiente. Aí as coisas não acontecem, aí a casa cai, quando vem a tempestade, a pessoa se revolta com Deus. Ah, mas eu vou na igreja. Ô meu irmão, a gente já cresceu o suficiente para saber que só o fato de ir na igreja não adianta? Não adianta nada. É o primeiro passo para quem quer praticar. Mas é vir à igreja, ouvir a palavra, receber a fé, mas sair daqui e começar a praticar. Não minto mais. Não vou mais cair nessa. Não vou mais fazer isso. E aí a coisa começa a mudar. Aí a minha família começa a ver.
a minha prática. Peraí, meu pai começou na igreja a ouvir a palavra, antes ele traía a minha mãe, enganava, enrolava, antes fazia isso, fazia aquilo. Depois que ele começou na igreja, depois que ele começou a ouvir a palavra, agora ele começou a mudar, ele já não faz mais isso, ele já não enrola mais a minha mãe, já não trai mais a minha mãe, ou a minha mãe já não trai mais o meu pai, já não mente, já não engana. E com isso, meu irmão, eu começo a edificar uma casa sobre a rocha, que eu consigo trazer inclusive a minha casa, a minha família para a presença de Deus. Diga glória a Deus. Tem que ver, olha o que diz aí Isaías, vamos lá, Isaías capítulo 55, lá no Velho Testamento agora, versículo 10, nós já vamos orar. Ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem o quê? Produzir, e o que mais? E brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim de que jeito? Vazia, antes prosperará, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie. Então Deus está fazendo uma comparação com a palavra que Ele envia, Ele está comparando com a chuva que desce do céu. Eu não sei se você prestou atenção, volta no versículo 10, ele fala assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e o que mais? E brotar. Olha para o pastor, brotar o quê? Produzir o quê? O que a chuva faz brotar? O que tem que estar na terra para fazer produzir e brotar? A semente. Mas eu te pergunto, onde é que Deus fala da semente aqui? Veja, Deus fala da chuva ou da neve que desce, Deus fala de brotar, Deus fala de gerar semente, gerar fruto, mas Ele não fala da semente. Por que Deus não fala, pastor, da semente? Eu entendo o seguinte, que Deus não fala da semente porque a semente já tem que estar lá. A semente não é a parte dele, a semente não é a parte de Deus, a semente é a nossa parte. Então presta atenção no que é uma falsa esperança. Quando eu não pratico, quando eu não faço a minha parte, é a mesma coisa que eu até citei isso aqui uma vez, é a mesma coisa da pessoa que não plantou uma semente, mas ela tem aquela esperança, que a chuva caiu, desceu, molhou, regou a terra, e ela fica naquela esperança, vai brotar, vai brotar, vai brotar. Mas vai brotar o quê? Se não tem ali uma semente? Isso aí é uma falsa esperança. É a mesma coisa a pessoa que não está praticando o que ouve, mas veio na igreja, mas ouviu a palavra, e aí quando a coisa não acontece, a pessoa fica chateada com Deus, ou fica murmurando, mas por que não acontece? Mas vai ver, cadê? Não tem semente de oração, não ora, não busca, não clama, não obedece, não é fiel. E aí depois quando não brota, quando não tem resultado, começa a murmurar, começa a reclamar, mas cadê? Mas cadê o quê? A semente ela só faz brotar o que já está o quê? Plantado. Aí Deus manda a chuva, Deus dá força na terra para crescer, e nós queremos que Deus venha aqui e também plante o quê? A semente. Não, quem tem que plantar a semente é você, quem tem que plantar a semente sou eu. É aquilo que nós estamos cansados de ouvir, Deus faz o impossível, aquilo que está fora do nosso alcance, mas o possível quem tem que fazer somos nós. Quando Deus manda a chuva, é porque Ele crê que a semente já está lá, e se não tiver, você tem que colocar. Amém? Assim é a palavra de Deus. Vamos lá, o que Ele diz, versículo 11: assim é a palavra que sair da minha boca. Presta atenção como é a palavra que você ouve. Ela não voltará para mim como? Vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus ela tem que ter resultado, ela não volta vazia. Só que isso só funciona igual a chuva quando cai na terra, se na terra tiver o quê? Semente. A mesma coisa é a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, ela tem que cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, mas isso só serve se ela tiver, se tiver na minha vida a prática. Se eu ouvir essa palavra que foi enviada e colocar em prática.
Quando Deus me dá uma palavra, essa palavra não foi para voltar vazia. Só que se ela entrar por aqui e sair por aqui, não adianta eu cobrar de Deus. Deus me deu uma palavra para que aquela palavra prospere, desde que eu pegue aquela palavra e coloque em prática. Porque Deus está dizendo que palavra sai da boca dele, não volta o quê? Vazia. Como a chuva que desce, ela não volta para o céu sem antes o quê? Regar a terra. Mas naquela terra tem que ter uma semente. E eu digo para nós, naquela vida tem que ter a prática. Senão não adianta nada. Senão a palavra vai vir, não vai produzir nada, não é porque ela não tem poder, mas é porque eu não estou colocando em prática. Está entrando por aqui, saindo por aqui. Está entendendo, sim ou não? Examina hoje a sua vida. Desses 3 dias aí, eu não consegui parar de falar desse assunto. E fala com Deus: Deus, onde é que está faltando eu pôr em prática o que eu estou aprendendo? Onde é que está faltando eu pôr em prática? Porque Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Talvez o conhecimento você tem, mas como nós falamos aqui quarta-feira, não é firme e constante. Começa a prática, começa a praticar, daqui a pouco faz o quê? Desiste, desanima. Não, vou pôr em prática então, tá bom Deus, vou começar. Aí começa a praticar, daqui a pouco faz o quê? Não, meu irmão, não para não, porque o que diferencia você, o que coloca você na frente do diabo é a prática. O diabo crê tanto quanto eu creio. O diabo crê tanto quanto você crê e até estremece. Mas a única coisa que ele não pode fazer é obedecer. Quando você obedece, você está na frente dele, você tem autoridade sobre ele. Diga glória a Deus. Você tem autoridade sobre ele. Não deixa o diabo te envergonhar. Como assim, pastor? Imagina se hoje você tiver que mandar um demônio embora. Hoje mesmo, nós vamos orar. E aí você vai mandar o demônio embora, porque você tem uma casa edificada do chão para cima. Parece que você é de Deus, parece que você está fazendo certo, parece que você está obedecendo. Mas a hora que você vai mandar o demônio embora, o demônio fala: eu estou vendo aí do chão para baixo. Eu estou vendo que do chão para baixo não tem nada, só areia. Como é que você quer mandar embora se você não pratica nada daquilo que você ouve? Irmão, não deixa Satanás te envergonhar. Não, demônio, mas eu creio. O demônio falou: eu também creio. Está entendendo, sim ou não? Agora, você e eu somos iguais, porque eu creio, mas não pratico, e você também não. Então que vantagem você tem sobre mim? Coisa séria isso, hein? Que vantagem, que autoridade você tem sobre mim? Que diferença tem entre eu e você, que só ouve? Porque eu ouvi e creio, eu também ouço, também creio, mas não pratico, você também não. É como se o diabo dissesse: nós dois estamos iguais. Não começa a estar na frente desse demônio, a dizer: Satanás, eu não vou ficar no mesmo patamar que você não. Você crê, assim como eu creio, mas a partir de hoje eu vou começar a pôr em prática, e nisso aí você não vai ganhar de mim. Nisso aí eu vou estar na tua frente. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos aplaudir bem.